quem nos faz companhia nessa terça-feira é Sara Barbosa, analista de pesquisa de mercado da Exalc-Log. Sara, seja bem-vinda, bom dia. É um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, muito obrigada também. Agradeço muito a oportunidade. Nós é que agradecemos você aceitar o nosso convite para trazer informações que nesse momento são fundamentais para o produtor nessa área. Eu queria, primeiro de tudo, entender de ti que momento é esse para quando a gente pensa nas despesas que o produtor tem nesse momento com fretes, né? Nós estamos falando de um momento de colheita de milho, mas ainda escoando bastante de outros produtos, estamos falando de soja principalmente, estamos escoando alguma coisa de trigo. Que momento é esse para os fretes no Brasil, Sara? Eu acredito assim que para resumir é um cenário bastante diferente do ano passado. Nós tivemos assim muitas reduções. Então, quando nós comparamos em relação a junho agora, né, o último mês, o frete vem aumentando, que é o comum da sazonalidade. Porém, quando nós comparamos em relação a 2023, nós vemos um cenário de diminuições de frete, tudo relacionado, né, a essa menor produção, menor estimativa de produção que nós tivemos do milho, principalmente, né? O milho está aí com a estimativa de reduzir praticamente 13% de produção nesse ano, né? Então, tudo isso influencia em ter menor volume para ser movimentado, não somente do milho, da soja, que também apresentou reduções, como também do açúcar, que apresentou menor produtividade na cana, né? Essa é a estimativa, e também a possibilidade do açúcar, né, ter um mix produtivo voltado para o etanol após os aumentos aí de combustível. Então, a gente tem um cenário de redução de volume constante em relação ao ano passado. É importante destacar que não é redução de volume considerável, assim, que houve uma queda gigantesca, né? Mas em relação ao ano passado, quando a gente vê 2023, 2024 vem como um ano bastante desaquecido, um pouco mais devagar nas movimentações, também relacionado aos preços de cotações, né, que você citou anteriormente. Então a gente tem aí um cenário um pouco mais vagaroso para os escoamentos, né? A gente vê bastante quantidade de caminhões, então não tem essa necessidade de atrair, de aumentar o frete como a gente viu nos anos anteriores, né? Então, assim, 2024 é um dos primeiros anos que a gente sente de fato o período entre safras, então os preços têm caído, têm aumentado quando vem o pico de colheita e tudo mais. Então, assim, por enquanto, né, assim, nos próximos meses, nesse próximo semestre, a expectativa é de aumento, de ter o pico de fretes do segundo semestre voltado, né, à necessidade de escoamento do milho, da soja e do açúcar, porém, menos aquecido. Portanto, essa movimentação, essa tendência, ela pode continuar e 2024 se concluir como um ano de fretes que não oneraram tanto o produtor, que não tiveram Sim. um peso tão grande nesses custos para o produtor brasileiro, Sara? Sim, sim, o frete, assim, vai trazer uma reduzida, porque a gente tem grande quantidade de caminhões, né, motoristas no mercado dispostos a movimentar e manter os fluxos, e o volume e os preços, né, de venda não tem estado tão atrativo, né, para eles. Então, acaba que esse frete consegue manter um pouco mais reduzido, né. Quando a gente compara, assim, alguns estados em relação ao ano passado, nós vemos redução de frete de mais de 10%, quase 20%, né? Então, para Mato Grosso do Sul, Goiás, a gente tem uma redução, quando nós comparamos julho de 24 e julho de 23, de 17 a 20%, assim, muito considerável, sabe? Então, é um frete menos aquecido, uma preocupação um pouco menor nesse ano, porém, né, o produtor tem a preocupação de cotação do seu produto, tem outras preocupações para compensar aí, né, a falta de preocupação agora com o frete. Agora, Sara, quando a gente olha para a movimentação nos portos, principalmente, existe alguma preocupação? Porque você trouxe esse cenário onde há muitos motoristas, há um fluxo, né, um pouco menos intenso do que em anos anteriores. O produtor também foi, né, escolhendo melhor os seus movimentos de comercialização e de escoamento dos seus produtos. Quando a gente olha, por exemplo, para os portos, como é que esse fluxo menos intenso impacta nessa outra ponta? Há uma diminuição ou uma mudança também no fluxo, ou ainda, por conta das limitações já conhecidas dos portos brasileiros, a gente ainda tem alguma dificuldade nos terminais? Quando a gente
gente vai estendendo um pouquinho a logística, o que a gente encontra mais adiante quando a gente olha para os portos? Então, nos portos, né, a infraestrutura tem aumentado bastante. Então, eu acredito que ver essa falta de cotas é um pouco difícil. A gente vê bastante para o açúcar que precisa, né, esperar um pouquinho, ter um navio específico somente para açúcar, né, porque é uma quantidade um pouco menor do que, um pouco não, bastante menor do que soja e milho. Porém, a gente consegue enxergar, né, o porto com esse suporte. Ainda acontece essas demoras, filas e cotas voltado para o açúcar, mas aí para os grãos é um pouco menos frequente. Uma dificuldade que é um ponto relativo a se levantar são as secas, né, que têm acontecido muito expressivas. É aguardado sempre secas, né, na região de terminais hidroviários, então se aguarda, se espera, já é programado que aconteça, porém a seca se antecipou um pouco, né? A gente já vê as dificuldades com o Rio Madeira acontecendo. Então, eu acredito que é um ponto a se levantar aí de escolher um pouco melhor os fluxos e ver quais modais vão ser escolhidos para a movimentação, visto esse ponto da seca na região do Arco Norte. Porém, aqui no sul, o Porto de Santos ele tem tido bastante suporte, como sempre, né? Um porto que consegue suportar os embarques, porque a gente vê também, mesmo em um período de aquecimento, algumas rotas para o Porto de Santos reduzindo em relação ao mês passado. Então, nós vemos o segundo semestre como um semestre que vai ter maior volume movimentado, porém, já conseguimos enxergar fretes reduzindo para o Porto de Santos, porque o Porto de Santos é um porto que tem um maior suporte, que tem maior quantidade de caminhões sendo escoados para Santos. Então, acaba que os outros portos têm um preço um pouco maior, assim, para fretes, os fretes em aumento, a gente vê para Paranaguá aumentando, alguns portos do Arco Norte também aumentando seus fretes para conseguir caminhões que movimentem, né, para esses portos um pouco mais distantes e também por ter maior quantidade de volume para esses portos. Porém, o Porto de Santos é um porto já consolidado, que tem infraestrutura que suporta todas essas cargas, ele finaliza, né, aí com até fretes em redução dependendo da rota, né? Então, dependendo da origem, nós temos algumas origens ali do Mato Grosso do Sul, Dourados, apresenta até redução para Santos, né? Em um mês que geralmente tem o frete em aumento. Então, assim, temos algumas rotas específicas nessas especificidades devido ao porto de fato ter um suporte maior do que o momento que o Brasil está vivendo agora de produção. Então, assim, é muito interessante pensar nisso, né? Porque o frete vem aumentando, né? Um momento de preços mais elevados, porém o Porto de Santos, como um porto um pouco mais consolidado, com menos entraves, né? Menos dificuldades, ele consegue movimentar. É importante também citar que a chuva, né? Sempre dá um pouco de atraso, então o açúcar sofre bastante aí até no início de julho, senti um pouquinho com chuvas na primeira quinzena do mês, então a chuva finaliza as movimentações, paralisa um pouco os embarques, porém logo em seguida, após as chuvas, tem muito embarque saindo, então o que mais tem influenciado agora as movimentações tem sido de fato os fatores climáticos e não assim a infraestrutura dos portos, devido também, né, esse ano ser um ano um pouco menos aquecido na produção brasileira. Os cenários acabaram confluindo ali para um momento, portanto, para o produtor que tem essa, né, ou para as empresas, enfim, para quem tem essas, para quem precisa pagar essas despesas logísticas, foi um ano, portanto, de algum alívio quando a gente pensa em custos logísticos para a produção brasileira. Sara, a gente pode dizer isso? Sim, sim. É assim, é um ano bastante atípico, porque nos últimos anos, desde o início da pandemia, nós vimos uns aumentos bastante expressivos nos fretes, né? 2022 foi um ano que teve menor produção, até do que esse ano. Nós tivemos uma produção menor do que soja, só que os fretes estavam muito elevados por ser retorno, né, do período pós-pandemia e também por Uhum. ter os preços de diesel muito elevados. Então, o frete continuou em aumento, mesmo que a produção foi baixa. Só que 2024 já é um ano um pouco mais estabilizado, então é um ano que com o menor volume
consegue manter o frete um pouco mais baixo, né? Vale destacar que talvez seja assim, um ano atípico, porque ano que vem, com o retorno da produção um pouco mais normalizada, ela consiga manter, então, o frete elevado, né? Então, continue esses aumentos. Era isso que eu queria entender. Então, para a próxima temporada, a gente já deve ter um cenário um pouco mais diferente, né, Sara? Sim, sim, é assim, é um ano muito exclusivo, porque não tem, faz pelo menos 4, 5 anos que os fretes estavam em níveis muito altos e foi um primeiro ano que a gente sente o período entre safras, de fato. Então, ali no início de janeiro houve uma redução expressiva de frete, o que não tinha acontecido nos anos anteriores, né? Sara, como é que a gente pode entender que os preços dos combustíveis impactaram esse ano, né? Desde o começo, na verdade, desde o final do ano passado, muitas alterações na tributação, no entendimento do preço, né, para o consumidor final, para as empresas. Como é que ficou essa situação do peso dos combustíveis no preço dos fretes nesse ano de 2024? Ou como tem estado esse impacto dos combustíveis para esses valores? Sim, no início do ano nós tivemos, né, um aumento no preço do diesel, né? Então, lá no início do ano, um mês que geralmente não tem muitas movimentações, né? Janeiro, um mês de menor movimentações, ficou um preço um pouco em nível mais alto do que geralmente ocorre, assim, ainda mais, né, nessa expectativa de redução de frete, a gente viu o frete reduzindo, só que ainda em níveis altos, mesmo com menor volume movimentado, né? Então, nós vimos que o diesel de fato pressionou o frete a resistir a essa redução, porém depois, né, foi possível essa redução após a estabilidade. O que nós vemos de mudança nesses preços de combustível é o fato do aumento da gasolina pressionar preços mais atrativos para os produtores, né, voltados assim para o etanol. Então, né, depois de alguns anos aí que o etanol tem tido preços não tão atrativos para o produtor e os preços, os custos, né, altos para o produtor do etanol, agora é possível, né, ver que os preços estão um pouco mais atrativos. Então, como eu comentei, nós vemos o mix de produção da cana-de-açúcar talvez movimentar um pouco para o mix alcooleiro e produzir mais etanol. Então a gente vê assim essa mudança do combustível muito influenciada na produção, né? Então acontece que essa produção maior de etanol vai ter um fluxo maior de combustível, que talvez, né, influencie também na maior oferta de etanol e de gasolina para os consumidores, fazendo com que o preço reduza um pouco lá nos postos. Porém, os embarques tendem a diminuir, né, a movimentação de açúcar. Então, tudo influencia, tudo está um pouco conectado de que essa produção, esse aumento da gasolina gera um aumento de produção de etanol, que gera uma redução do açúcar e mantém aí o mercado de grãos, de produtos, né, granéis sólidos, com fretes ali em aumento devido ao período do segundo semestre ser bastante produto para movimentar, porém reduzidos, né? Porque a gente vê um mercado com menor quantidade em relação aos anos anteriores. Então, de fato, que influencia que os preços dos combustíveis, pelo menos por enquanto, né, enquanto não houver mais aumentos, é essa produção do etanol, né? É algo assim, é um alerta, né? Pela primeira vez, né, depois de um tempo considerável, os produtores de etanol conseguem ver um preço um pouco mais atrativo, né? Então, as usinas migrarem essa produção é bastante esperado agora para o segundo semestre, né? Bom, a gente vai continuar monitorando. Sara, a gente consegue trazer alguns indicativos de preços de rotas que são referência para o produtor nesse momento? A gente consegue trazer algumas dessas rotas, o valor do frete para algumas dessas rotas? Sim, sim, eu consigo. Aqui eu até tinha feito um histórico de fretes. O que eu consigo ver mais ou menos ali na região de Mato Grosso, Sorriso, Itaituba, a gente viu um aumento de frete, né? Como foi dito, de junho para julho, né? Ali na casa dos seus 260, 70 em aumento,
Porém, como eu falei, a gente tem um indicativo de que em relação a 2023 houve uma diminuição de 9%. Esse é só um dos exemplos, né? Para o estado de Goiás, a gente vê Rio Verde e Santos, como eu citei, diminuindo os preços de fretes, né? Então, ali na escala também de 250, 70, quase chegando a 300, houve uma redução em relação a junho. Porém, a rota de Rio Verde, Goiás para Paranaguá, a gente já vê um aumento mais expressivo. Essa redução de Santos, né, Rio Verde e Santos também é influenciada porque é uma rota, né, intermodal, então tem outras possibilidades modais, porque a gente fala aqui de fretes rodoviários, né? Mas nós vemos Rio Verde e Paranaguá aumentando 11% na sua movimentação, ultrapassando a marca aí de R$ 320, né? Então, assim, muito expressivo e o aumento tende a continuar aí para esse segundo semestre, mas faço novamente a comparação de que em relação a 2023, essa rota Rio Verde-Paranaguá está com 25% a menos no valor do frete. Então, de fato, né, pelos nossos indicadores, a gente vê, né, preços em aumento devido a esse segundo semestre, mas bastante reduzidos em relação a 2023. Bom, Sara, quero muito te agradecer por informações tão completas trazidas aqui à nossa edição dessa terça-feira do Bom Dia Agronegócio. Foi um grande prazer recebê-la aqui pela primeira vez. Espero que você volte mais vezes para a gente continuar atualizando essas informações. Obrigada mais uma Muito vez. obrigada. Uma ótima semana para você. Volte mais vezes. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.